Olá, meu amigo, olá, minha amiga, aqui é Fernando Miller. Estou aqui no canal mais uma vez para poder trazer um assunto inteligência emocional, um assunto muito importante, de extrema importância para que você possa atingir seus objetivos, viver mais leve, entender mais a pessoa mais importante desse mundo, que é você. Porque quando você se entende, você começa a entender as pessoas ao seu redor. Você, fazendo uma transformação em você, você começa a transformar o mundo à sua volta. Então, sem mais delongas, vamos lá. Mas antes, dá um joinha, clica aí embaixo nesse joinha, dá um curtir. Se não curtir também, clica, tá bom? O importante é você fazer alguma coisa. Primeiro passo para ter uma vida abundante é entrar em ação. Então não fica só assistindo não, entre em ação. Compartilha, se inscreva aqui no canal, que é por onde eu vou trazer muitas informações para que você possa, de certa forma, enriquecer mais a sua inteligência emocional, se desenvolver mais. Então vamos lá. O que é a inteligência emocional? Inteligência emocional é a habilidade de gerenciar as suas emoções, entendendo a você mesmo e, consequentemente, entender o próximo. E é muito importante que você entenda que precisa estabelecer um equilíbrio entre razão e emoção. Tá certo? A razão é aquela comandada pelo nosso córtex pré-frontal. Né? É o raciocínio mesmo que você tem, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, o que você pode, o que você não pode. E o emocional é a parte do nosso ser que comanda 95% da nossa vida. A maioria das coisas que você faz é comandada pelo seu emocional. Então daí vem a importância de você saber gerenciar as suas emoções. Os seus sentimentos, as emoções primárias, que é o medo, a raiva, a tristeza, o amor, né? E você precisa entender que, gerenciando essas emoções, você vai conseguir se destacar em vários ramos da sua vida, em vários campos, né? No campo profissional, no campo social, no campo conjugal, né? No relacionamento com seus filhos, no relacionamento com o seu patrão, com o seu chefe, com o seu gerente, né, com o seu diretor da empresa onde você trabalha, a viver com você mesmo. Quando você se entende, quando você passa a interpretar, a identificar as suas emoções e você começa a aprender de fato a gerenciar, você começa a ter atitudes diferentes. Perante a raiva, por exemplo, quais são as suas atitudes hoje perante a raiva? Você agride verbalmente as pessoas à sua volta? Você se torna uma pessoa histérica? Você se cala? Você chora? Qual é a sua reação? Saiba que essas reações são as que determinam as nossas atitudes. Entende? Então você precisa entender que cada pessoa tem reações diferentes para uma mesma emoção. Pessoas que sentem raiva com frequência têm reações diferentes uma da outra. Tem pessoa que vai sentir raiva e vai se isolar, gritar, chorar. Tem pessoas que vai sentir raiva e vai agredir alguém verbalmente ou até mesmo ao extremo fisicamente. E saiba, quando você faz isso, quando você toma essas atitudes, você acaba ferindo a você mesmo. Porque após uma atitude dessa emocional, que não é racional, todas as atitudes que você tem que são exageradas, que são desproporcionais, são atitudes emocionais. E quando você gerencia isso, você se blinda. E você consegue viver mais leve e a se comportar de forma melhor. Tá certo? Então, por isso e por outras coisas que vou falar aqui, que a inteligência emocional é uma das competências mais importantes hoje do nosso século. Isso, inclusive, segundo a Organização Mundial de Saúde. Tá? Então, uma pessoa que tem uma inteligência emocional mais desenvolvida, ela se dá bem no trabalho, ela se dá bem em casa, ela se dá bem na rua com os amigos, ela se dá bem em qualquer tipo de situação. Entende? E da onde vem, né, essa emoção? Por que você é do jeito que você é?
Muito do que você é pelas crenças que você tem. Você aprendeu a ser assim. Você criou trilhas neurais que fazem com que você seja o que você é. E esqueça aquele ditado que diz que pau que nasce torto morre torto. Isso não existe, isso é mentira, isso é uma outra crença. Assim como várias outras crenças que foram instaladas em você, em mim, na nossa infância, por nossos pais ou por aqueles que nos criaram. E eles não fizeram isso de maldade. Eles deram o que eles podiam dar, eles deram o que eles sabiam, que eles tinham para dar. Mas, muito provavelmente, você tem uma crença relacionada a dinheiro, por exemplo. Quando você chegava para o seu pai ou para sua mãe para pedir algo, e eles falavam assim, você está pensando que dinheiro nasce em árvore? Você está pensando que eu tenho um banco? Isso são atitudes, comportamentos que geram uma crença na gente negativa com relação ao dinheiro. É um dos exemplos. Quando você chorava porque o seu pai saía para trabalhar, você não queria que ele fosse, e ele falava assim, alguém tem que trabalhar para pagar suas contas. Alguém tem que trabalhar para pagar as contas da casa, senão como que nós vamos comer? Isso gerou uma crença em você negativa com relação ao trabalho, porque a pessoa que você mais amava estava saindo de perto de você, você teve aquele sentimento de abandono e associou isso ao trabalho. Por isso que hoje a maioria das pessoas vê o trabalho como de forma negativa, certo? E dessas crenças também, uma outra coisa que a gente pode falar, uma outra vertente é os vícios emocionais. O que são vícios emocionais? Vícios emocionais é como o vício químico, é como o vício no álcool, do cigarro, é o vício emocional. Quando você passa por uma situação, isso na sua infância, a gente diz que até os primeiros 12 anos, desde a concepção até os primeiros 12 anos, quando você passa por algumas situações de estresse, vou exemplificar. Os seus pais, vamos supor que eles brigavam muito, discutiam por qualquer coisa e você ali naquele ambiente de discussão, de discórdia, aquilo gerou um estresse em você e o seu organismo, o seu sistema começou a liberar hormônios, né, do estresse, por exemplo, como o cortisol, e a liberar diversos outros hormônios que fez com que você passasse a se viciar nessa situação. E mesmo que você não gostasse, você sentiu essa descarga química no seu organismo. E depois de grande, depois de adulto, já longe da casa dos seus pais, você é uma pessoa viciada emocionalmente em discórdia. E mesmo quando tudo está em paz, você inconscientemente vai procurar uma discórdia, vai procurar confusão. Por quê? Porque você sente falta, de forma inconsciente. O seu organismo, ele está viciado, ele precisa daqueles hormônios. E como que ele vai conseguir esses hormônios, essa descarga química? Através do gatilho da confusão. Entende? É muito complexo, mas quando você entende, você começa a trabalhar a sua vida, o seu interior, para mudar os seus padrões mentais. E mudando os seus padrões, você consegue estabelecer novas trilhas neurais. E para isso existem ferramentas específicas. Para isso, existe uma atividade diária e um esforço da sua parte em substituir essas crenças, que são às vezes limitantes, por crenças fortalecedoras. E substituir esses vícios, eliminar esses vícios emocionais, né? Melhor dizendo. Então saiba, você se desenvolver é primordial para que você consiga atingir novos níveis na sua vida. Você não vai obter resultados diferentes tendo as mesmas atitudes. E tudo parte da comunicação. O que você comunica. Porque o que você comunica, crença, nada mais é do que a sua verdade absoluta. É aquilo que você acredita. É a sua verdade. É a sua verdade. Então você precisa entender que você comunicando, você tem que comunicar coisas diferentes. Porque o que você comunica, você forma uma imagem mental, né? Você forma uma imagem mental onde você está no centro. E essa imagem, ela vai se tornar pensamentos. É um pensamento.
e ele vai ficar empilhando a sua memória. Então, é um ciclo. O que você comunica, você pensa. Você comunicou, você vai pensar. Quando você pensa, você vai começar a sentir. E o seu sentimento vai gerar uma crença. E essa crença, ela é autorrealizável. Aquilo que você acredita acontece. Então você percebe que se você comunica algo negativo, certo? Exemplo, eu sou um burro. Você vai pensar em você sendo uma pessoa burra, você vai se sentir para baixo e magoado e vai se sentir triste por ser burro e você vai acreditar nisso. Aí você não vai conseguir fazer alguma coisa, você não vai conseguir executar alguma tarefa, aí você vai simplesmente confirmar aquilo que você comunicou. Então é um espiral negativo. Então vamos subverter esse espiral? Vamos tornar ele positivo? Comunique coisas positivas. Você vai pensar positivo. Você vai sentir positivo e você vai gerar crenças fortalecedoras. E gerando crenças fortalecedoras, você vai confirmar a sua comunicação positiva. E assim você começa a crescer de forma exponencial. Se você está no fundo do poço, é bom. Sabe por que é bom? Extrai as coisas positivas, você não tem como descer mais. E a única direção para a qual você pode olhar nesse momento é para cima. Você precisa entrar em ação. Atitude. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês curtam. Tá? Compartilhe esse vídeo, essa mensagem, para que ela possa chegar ao maior número de pessoas possível. Né? A gente está aqui trazendo uma mensagem e transbordando na vida das pessoas. E você pode ser uma ferramenta de expansão dessa mensagem. Então compartilha esse vídeo, clica aí no joinha, tá? E se inscreva no canal. Em breve nós viremos com mais vídeos para poder elevar o seu nível pessoal, a sua inteligência emocional. Tamo junto, até a próxima.